Fala galera, Capitão Frio aqui para mais um Nerd Fiction e hoje review dos 3 primeiros episódios da segunda temporada de Star Wars Andor. Turma, como sempre, quando eu tô falando de uma coisa que acabou de sair, eu falo um pouquinho sem spoilers, dou alerta e solto os spoilers pra vocês. Então se você não viu, pode ficar aqui no começo sem problema. Mas antes de eu fazer o review sem spoilers, eu vou dar um recap da temporada anterior. Por quê? Porque a primeira temporada de Andor, pasmem, terminou em coisa de no final de 2022, lá por novembro, qualquer coisa assim, de 2022. Isso quer dizer que fazem mais de 2 anos entre temporada. Lembra, antigamente, quando o Hiker falava Mr. Worth Fire, a gente tinha que esperar 3 meses para a próxima temporada? Já não estamos mais nessa época arcaica. Hoje a gente espera 2 anos para uma nova temporada. Strange New Worlds, quase 2 anos. É um absurdo. Como esses caras, eles fazem temporadas de 6, 7 episódios e levam 2 anos para fazer. E ainda custa 200 milhões. Eu não consigo entender como a gente foi de 26 episódios por temporada, com uma temporada por ano, para 6 episódios a cada 2, 3 anos. Não faz sentido pra mim, mas ok. Tudo bem que pra Andor são 12 episódios, certo? Mas vai sentir como se fosse 4, porque eles decidiram soltar 3, 3, 3, 3. Em vez de estender aí o conteúdo, eles vão fazer como se fosse mini-filmes. Que, aliás, será que não seria melhor? Será que se é pra fazer isso de arcos de 3 episódios, por que não faz logo mini-filmes de Andor? Afinal, Andor é muito bom, foi aceito pela crítica. Você pode até fazer um lançamento limitado aí nos cinemas norte-americanos para chamar a atenção da série. Coloca a primeira temporada de Andor aí na TV aberta norte-americana, no ABC, na TV a cabo, para dar atenção, para chamar para grande lançamento aí. 4 filmes no cinema, 1 a cada mês. Será que não dava mais certo? Mas eu não sei o que passa na cabeça desses executivos, que é tudo exclusivo de streaming e um episódio custa o preço de um filme. Eu não entendo. Mas vamos lá. Esses 3 primeiros episódios é um arco, tudo bem? E eles estão se passando 1 ano depois da temporada anterior. Ainda não tô dando spoiler, hein? Ainda não é spoiler. Na temporada anterior, para quem não lembra, o Cassian foi criado por pais adotivos, certo? Lá num planeta trabalhador, que fazia basicamente tijolo, tudo bem? E ele procurava a irmã dele. No meio dessa brincadeira dele procurar a irmã dele, ele acaba sem querer matando 2 guardinhas, 2 seguranças regionais. Não chegavam a ser Stormtroopers, certo, do Império ali, perigoso. Aquilo estava se passando 5 anos antes da Batalha de Yavin, ou melhor, 5 anos antes do filme original de Star Wars. Então, um corregedor pequeno, burocrático, local ali do sistema, começa a querer investigar ali o Cassian, o que chama a atenção. O que uma pessoa chama a atenção foi do Luther. O Luther era um cara que lidava com arte e peças raras lá em Coruscant, certo? Porém, na verdade, ele estava junto com a senadora Mon Mothma tentando financiar e organizar uma rebelião contra o Império. Então, a Mon Mothma e o Luther lá de Coruscant estavam tentando armar uma rebelião contra o Império. Isso liga com uma cena cortada do episódio 3, gravado lá, que saiu em 2005, 20 anos atrás, hein? Certo que saiu lá em 2005. Onde a gente via a Mon Mothma interpretada pela própria atriz dessa série, a Genevieve O'Reilly, certo? Conversando com outros senadores, como por exemplo o pai adotivo da Leia, para se formar uma rebelião, e eles falam que demoraria muito para a rebelião ser algo real e que durante muitos anos seria alguma coisa mais intelectual, até que eles conseguissem se organizar. Então a gente tá no ponto que eles estão tentando se organizar. Isso também é visto, por exemplo, em animações como Rebels, que nesse período a rebelião ela não era unida, ela era separada em células que não se conversavam, e eles faziam mesmo que eles chamam de Guerrilla War, que são ataques para
basicamente encher o saco dos outros, porque eles não conseguem se unir suficiente para um grande ataque de grande escala, salvar, libertar sistemas estelares. Então eles têm que acabar com linha de suprimento, atrasar desenvolvimento do Império. É esse tipo de coisa que eles fazem, é esse tipo de coisa que a gente tá vendo o Luther organizar, tudo bem? Então o Luther e a Mothma organizam isso. E aí eles chamam a atenção, o Cassian, tá? Chama a atenção por ele ter feito aquilo, ele meio que tem que fugir do planeta dele, e aí que ele é recrutado pelo Luther para começar a fazer missões para o Luther, até que ele tem que voltar pro planeta dele no final da série para salvar os amigos que o Império estava fechando atrás dele, porque esse agente imperial aí menor, ele estava atrás e chamou a atenção de uma outra agente imperial, a Dedra, né? E a Dedra, ela percebeu que não eram ataques esparsos e de pequenas revoltas, mas que existia uma rede ligando, ou melhor, a rede era o Luther e a Mon Mothma. Então ela percebe o que existe, e a gente termina a série com esses dois personagens aí se encontrando, o Luther fugindo do planeta com os amigos, e a Mon Mothma tendo que comprometer diversas coisas da vida pessoal dela, como por exemplo a própria filha, casamento e afins, para conseguir financiar, conseguir dinheiro sem chamar a atenção do Império para financiar a revolta que está sendo organizada pelo Luther. Isso é a primeira temporada resumida. Então, gente, essa temporada, apesar de estar passando um ano depois, você vai ter a continuação imediata desses eventos, o que esses eventos fizeram, o que aconteceu com o pessoal do Cassian, o que ele está fazendo, o que aconteceu com a Mon Mothma por causa do financiamento, o que aconteceu com o Luther e o que aconteceu com os agentes imperiais na carreira deles. É isso que a gente está acompanhando, tudo bem? A série mantém a qualidade muito boa, algumas pessoas falam que é melhor, outras pessoas falam que não, mas o importante é que todo mundo concorda que a série mantém a qualidade, as notas do IMDb dos 3 episódios estão muito altas. Ainda não sei nesse ponto se a audiência veio, porque a gente sabe que a primeira temporada não teve essa audiência toda. E o que a gente sabe é que cada um desses cada uma dessas trincas de episódios vão se passar em períodos distantes para que no final da segunda temporada eles liguem com o filme Rogue One. A gente também viu no trailer, né, que o Vader vai estar em algum ponto dessa série, que o androide do Rogue One vai aparecer, vai se juntar ao Cassian em algum ponto dessa série. E, gente, é de esperar porque as coisas têm que ligar com o filme. Afinal, o Tony Gilroy, que é o showrunner, produtor executivo e escritor desse filme, foi o screenplay writer, certo, do filme Rogue One. Então ele tá ligando as coisas do filme dele. Tudo bem? Deu pra entender isso? Série legal, vale a pena. Olha, gente, eu sempre falo pra vocês assistirem e tirar opinião de qualquer coisa, mas essa série eu falo, por favor, assistam. Por quê? Porque quando eles fazem uma coisa de qualidade, uma coisa boa, a gente tem que ver para mostrar para eles a diferença dos números quando eles fazem merda para a diferença dos números quando eles fazem uma coisa boa. Tem que mostrar para eles, olha, então quer dizer que ficar apostando nisso que a gente está apostando já há 10 anos não é o que eles querem? É isso que eles querem? Pode ser. Tá? Então eu falo que a gente tem que dar crédito quando o crédito tem que ser dado, e essa série merece o crédito. Parabéns pra equipe da Kathleen Kennedy, tá? Porque quer queira, quer não, ela é a chefe de tudo, e é uma pena que essa seja a última temporada, já que me falaram que originalmente era para ser 5 e vai ser só 2 pela baixa audiência. De qualquer maneira, então, alerta de spoiler. Gente, na parte de spoiler eu vou dividir as histórias aí conforme a gente encontrou dos personagens, tudo bem? E eu vou começar pela história do Cassian Andor. Gente, a história do Cassian, ele agora é um agente infiltrado claramente mais treinado, porque antes ele estava indo conforme ia, agora parece que ele teve treinamento, ele sabe pilotar Starfighter, ele se infiltra em bases imperiais. Então a história dele roubando um TIE Avenger, que é uma nave que saiu aí do universo expandido, e ele tem que entregar para um piloto que vai levar ela e ele pode voltar para casa, porque ele e os amigos estão morando num planeta que basicamente é uma grande plantação de trigo aí, ó, sonho molhado do Zack Snyder, certo? Um grande planeta plantação de trigo, certo? Então ele quer voltar para casa dele, mas para isso ele precisa entregar a nave para o contato rebelde dele. O problema é que quando ele chega para entregar a nave para o contato rebelde dele, ele descobre que um grupo de mercenários rebeldes que fazem parte da rebelião mataram o piloto que ele
deveriam entregar a nave, eles não tinham liderança, eles não sabiam o que estavam fazendo. É basicamente pra você mostrar a imbecilidade que é você dar uma arma na mão de imbecis, tá? Então, os imbecis armados não sabem o que estão fazendo, não sabem da missão, eles não sabem nada, eles estão num planeta esperando chegar, não sabem o que fazem, só sabem brigar com eles, e nisso eles quase destroem a missão do Cassian e quase matam o Cassian. Agora vamos dizer que, por mais interessante que o comentário seja, essa história durou 2 episódios e ela começou a ficar chata. Tô falando, começou a ficar chata, porque tem um problema, é que se você pegar tudo que aconteceu nos episódios, em 3 episódios daria pra resumir tranquilamente em 2 episódios, que tem muita enrolação, tá? Essa que é a realidade. Se isso aqui fosse um filme, gente, o Heitor falou lá no canal dele, certo? É tela, na tela, né? Certo? Que se aquilo fosse um filme, aquilo seria os primeiros 20 minutos tranquilamente. Eu concordo com ele. Isso realmente, se fosse um filme, aqueles acontecimentos teriam ocorrido muito mais rápido. É legal você dar desenvolvimento para os personagens, poder mostrar o mundo. E aliás, isso é uma coisa que essa série faz muito bem. A gente sabe que eles gravam a maior parte das coisas no Volume, né? Que é aquela, que é o estúdio que eles fazem com as telas em volta e tal e tudo mais. A gente sabe que eles fazem isso, mas parece real. Aliás, tem vários pontos lá que eu acredito que foi gravado em locação, porque parece real. Diferentemente da série do Obi-Wan e da Ahsoka e diversas partes do Mandaloriano, que a gente olha e fala, isso é estúdio. Essa série não, essa série você olha e fala, pô, parece de verdade. O CGI tá tudo fantástico nessa série, tu tem que dar o crédito pra galera que fez. De qualquer maneira, a história do Cassian fica cansativa, tanto que a história não dura os 3 episódios. No 3º episódio ele consegue fugir dos caras e aí ele vai salvar os amigos dele. Os amigos dele são uma outra história que tá lá, certo, no planeta de Grão, que tá passando por uma verificação do Império. E eles, como são ilegais, porque eles fugiram do Império na outra temporada, eles estão com os documentos ilegais. Se o Império descobrir eles vão morrer, se não pior, né? Aliás, eles mostraram o que poderia ser pior no episódio. Muita gente critica por estar adulto demais, mas a proposta de Andor e a proposta de Rogue One também era mostrar um lado adulto de Star Wars. Era fazer para um público mais velho, mostrar o lado que a gente não viu, porque a gente viu os heróis, a gente viu os destemidos, a gente viu o Luke, o Han, a Leia. Não são esses caras. A ideia é mostrar a parte por trás da rebelião, o que eles tiveram que fazer para construir a rebelião. Certo? Para a rebelião poder ter aqueles ideais altruísticos, as pessoas tiveram que se sujar atrás. Então é de esperar que esse universo Star Wars seja mais malvado que outros. É difícil às vezes conciliar com os Goonies espaciais que a gente acabou de ver com isso, mas essa série aqui são para públicos diferentes e essa série é adulta. Tá? Então a gente tem esse planeta do trigo, que a gente vê um monte de coisa que a gente olha e fala, meu Deus, você correu atrás da namorada animal, deixaram o robozinho pra trás, não me faz isso, tadinho do robozinho, certo? Mas de qualquer maneira, deviam ter levado o robozinho e deixado o idiota que foi correr atrás da namorada, né? Que ele matou o amigo dele por causa disso. De qualquer maneira, tá? Então é isso. Essa história é melhor que a história do Cassian, vou falar pra vocês. A gente também tem a história dos agentes imperiais. A gente começa vendo o diretor Krennic, que chamou a Degra para uma reunião. A gente vê que nesse ponto o Império ainda não é o Império do episódio 4, que não tem mais Senado Imperial. Eles ainda precisam trabalhar opinião pública e eles estão fazendo desinformação. E aí que a Degra tem a ideia genial que ela passa pro Krennic. Vamos usar a rebelião? Você quer invadir esse planeta para pegar um mineral que tem debaixo, mas se você fizer isso, vão questionar por que você está fazendo isso com o povo? Vamos fazer com que o povo faça parte da rebelião. Vamos fazer com que a rebelião vá para lá. Vamos usar a rebelião. Mostra o quanto ela é competente. Isso é uma coisa interessante, porque o diretor Krennic, né, que voltou lá do Rogue One, certo? Ele mostra que ele buscou oficiais competentes do Império para ajudar ele, independente de serem patentes mais altas. Por quê? Porque a gente viu, a gente sabe quantos incompetentes tem no Império. Então ele está procurando oficiais competentes para trabalhar no que parece ser o projeto da Estrela da Morte, que ele quer um negócio para energizar, muito provavelmente é para energizar a Estrela da Morte, que a gente sabe que o projeto dele é a Estrela da Morte, né?
De qualquer maneira, ligações, tem que fazer as ligações com o Rogue One e com o universo são legais, tá? Então a gente vê, só que essa história é só no primeiro episódio, porque no segundo episódio a gente vê que ela tá namorando com o Cyril, que era o agente imperial de baixo escalão. E ele que tinha virado um consultor, agora casado com ela, eles estão meio que casados e a gente vê a mãe indo visitar o casal, uma situação de tensão, a família, sabe? Coisa que dá pra gente, sabe? Todo mundo consegue entender o que ele tá passando ali, mas a hora que ela solta as garras e bota a mãe dele no lugar, foi fantástico mostrar o que ela não é de brincar, que ela é competente, que ela sabe o que faz e que ela não abaixa a cabeça, o que foi muito legal pro personagem dela. Pode ser uma história meio jogada, mas mostra exatamente quem é ela e quem é o namorado dela. Agora, a história que realmente vale a pena de tudo isso é a história da Mon Mothma e do Luther, no casamento da filha, porque para eles financiarem a temporada, ela teve que apresentar a filha pro pai de um cara, né, pro pai de um menino lá, e esse pai é muito poderoso, tem muita grana, muita influência, e ela tá claramente tendo que lidar com aquela situação social, e o amigo dela que fez as introduções tá cobrando ela que quer dinheiro, e tudo aquilo pode acabar revelando o envolvimento dela com a rebelião. Então aquela é genial, a gente tendo que ver a futilidade da filha e do marido dela, a futilidade da alta sociedade ali, enquanto ela tem que agir nas sombras, fazer pra não pôr, e aí tipo, ela é chamada pra uma emergência no meio de tudo que tá acontecendo, porque a filha precisa dela, aí você descobre que a filha tá chorando porque o noivo não segurou na mão dela, você vê a futilidade daquele universo, e você vê ela vendo a família dela sendo entregue para aquilo que ela não queria, pra mesma coisa que aconteceu com ela, mas ela precisa entregar aquilo para poder manter a rebelião viva, o tipo de compromissos que ela tem que fazer. Gente, que fantástico, parabéns, essa é a parte que vale dessa série, muito bom. E no final, o Luther ter dado uma de Fredo Corleone no amigo dela, e ela vendo o que tá acontecendo, entendendo o que tá acontecendo, faz o que a filha pediu, faz o quê? Fica bêbada e entra na festa porque ela não tem mais controle daquela situação. Que fantástico, aceitar as escolhas que ela fez pela rebelião. Muito bom, parabéns, 3 ótimos episódios. De verdade, já falei, poderia ser resumido em 2. Mas ainda assim, fantásticos episódios, valem muito a pena. Tô ansioso para terça-feira para ver os próximos 3 episódios. Gente, é isso. Curte, comenta, compartilha e falou, galera!